Bem-vindos, mestres e mestras da riqueza, a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu trouxe para vocês 3 top fundos imobiliários para a situação atual que estamos vivendo hoje. Vamos deixar aqui a data de gravação e esses fundos aqui eu vejo como ótimas oportunidades aí, contando a data de hoje, tá legal, meus amigos? Mas antes de começar a falar aqui quais fundos imobiliários eu trouxe para vocês, deixa o seu joinha, deixa o seu like no vídeo, vai me ajudar a manter esse canal aqui para vocês de forma gratuita, tá legal? E agora vamos começar aqui o vídeo falando o porquê e quais são os fundos que eu trouxe para vocês. Meus amigos, nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde o mercado está fechado. Então, fundos de laje sofreram, fundos de shopping sofreram, até mesmo fundo de logística, não tem aí algo pontual de um fundo. Todos os fundos imobiliários, a maioria vem sofrendo, alguns mais do que os outros, tá legal? E eu separei 3 fundos imobiliários que são muito tops, com ótimos ativos e vou justificar para vocês aqui, analisando passo a passo. Tá legal, meus amigos? Então vamos ao primeiro fundo imobiliário. Meus amigos, e o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe é o XPML11. Ele é um fundo de shopping centers, tá legal? O seu portfólio é fantástico, a localização dos seus ativos é muito boa, é um fundo excepcional que eu também tenho na carteira há alguns anos, tá legal? Como nós vamos ganhar aí rentabilidade e dividendos através do XPML11? Os lojistas pagam o aluguel para o fundo, ou seja, os shoppings, e é distribuído para nós aí pelo menos 95% do rendimento, dos resultados auferidos aí para nós cotistas, tá legal? O setor de shopping center, meus amigos, não é novidade para ninguém, sofreu muito na pandemia porque os shoppings estão fechados. Então nós temos ótimos ativos aí em promoção, tá legal? A mesma coisa que se fosse hoje num shopping, comprasse uma camiseta que você gosta com 50% de desconto. Isso está acontecendo aí, vários ativos como o XPML11 estão aí descontados e com preço bom. Depois da vacina, depois que a gente voltar tudo ao normal, reabrir o mercado, eu acredito que esse fundo deve voltar a pagar ótimos dividendos, vai ter uma boa rentabilidade e uma boa recuperação. A sua taxa de administração, meus amigos, é de 0,75% a 0,95%. Tá legal? Isso, meus amigos, é o fundo, no caso, ele é administrado pelo BTG e a gestão é feita pela XP, tá legal? Também temos uma taxa de performance para o gestor caso ele supere o benchmark. O que é o benchmark, meus amigos? Imagina que nós temos aí uma média de todos os fundos imobiliários, que é o IFIX, que é o benchmark de fundos imobiliários, tá legal? Caso o gestor consiga superar esse benchmark, nós pagamos para ele aí um valor de 20% da rentabilidade que exceder o benchmark, tá legal? Esse é um fundo de shopping centers, lembrando que os shoppings apanharam bastante e eu acredito bastante nesse setor, o brasileiro ama shoppings e os ativos do XPML11 são muito bons. Na data de hoje, meus amigos, o XPML11 está sendo cotado a R$ 105,70. Eu quero colocar esse gráfico aqui. Catote, vamos colocar na tela o gráfico da rentabilidade para a gente dar uma acompanhada aqui, como é que ele performou aí nos últimos 12 meses. Então, meus amigos, olha aqui, ó. A gente vê que no dia 1/4 de 2020, exatamente há um ano atrás, o fundo estava valendo R$ 88,00, tá? Foi aquela primeira queda do Covid que deu uma pancada no mercado geral. Aí o fundo tentou se recuperar aqui, logo caiu de novo aqui na data de 14/5 de 2020, ficou R$ 83,40. Depois ele deu uma recuperada boa, veio dando uma bela de uma lateralizada, né? E aí chegou esse ano, nós tivemos aqui, ó, a gente vê dia 23/2 de 2021, o valor de R$ 111,10. Aí o que aconteceu? Nós tivemos o fechamento da economia de novo. Olha o que aconteceu. O fundo veio derretendo aqui, ó, R$ 103,00 e aí vem lateralizando, tá legal? Se a gente vê o pico do fundo nos últimos 12 meses,
que foi aqui no dia 5 de janeiro de 2021, o fundo chegou a R$ 119,99. Volta para mim, Katoshi. Então, meus amigos, a gente vê que o fundo caiu bastante aí, tá legal? Com a questão da segunda, terceira onda do Covid, então os shoppings estão fechados, vem sofrendo, mas na minha opinião, eu acho que a gente já bateu ali a base, acho que a gente chegou num preço bem acessível aí do XPML11, acredito que é daqui para cima, tá legal? Vamos agora falar aí dos próximos indicadores do fundo. Mestres e mestras, vamos agora dar uma olhada aqui nos dividendos do XPML11. Coloca na tela, Katoshi! Então, meus amigos, o que a gente vê aqui? Nós temos aqui os últimos anos dos dividendos, a empresa vem pagando aqui, ó, por exemplo, a gente pega dezembro de 2018, 0,88%. Se a gente pegar aqui, ó, dezembro de 2019, 0,61%. Aí nós entramos na crise do Covid. O fundo ficou um pouquinho sem pagar alguns meses, aí teve que fazer uma redução, mas olha que em dezembro de 2020 já tinha subido para 0,68%. Voltamos à crise e o fundo vem pagando 0,25%. Volta para mim. Só que, meus amigos, esses dividendos estão em queda pelo fato aí que os lojistas estão renegociando com os shoppings, tá tudo fechado e o fundo, claro, tem que ter aquele jogo de cintura e, claro, recebe menos dos lojistas, vai repassar menos para nós que somos cotistas, tá legal? E agora nós vamos olhar aí os ativos do XPML11. Volta a colocar na tela, Katoshi. Então, meus amigos, nós estamos vendo aqui, olha, nós temos 13 ativos no XPML11 divididos aí em 6 estados, tá legal? O que mostra para nós que é um fundo diversificado. Mestres, eu não gosto de fundo que é monoativo, tá legal? Ou seja, que investe apenas um imóvel. Então a gente está vendo aqui o XPML11 investe aí em vários ativos, 6 estados, está diversificado tanto em número de imóveis como também por região geográfica, tá legal? Agora vamos dar uma olhada aí, vamos colocar na tela a vacância do fundo, que é muito importante, significa se os imóveis estão muito vagos ou não. Quanto mais vago um imóvel, pior é o fundo, tá legal? Então vamos lá para a tela. Então, meus amigos, a gente vê aqui o seguinte, tá? Fevereiro de 2020 a gente tinha aí 96% dos imóveis alugados, bem ocupado. E agora nós temos aí, mesmo na crise, 95,7% dos ativos aí alugados, tá legal? Volta para mim, Katoshi. Então, meus amigos, é um ótimo fundo imobiliário, XPML11, aí redondinho, eu acho que ele tá bem atrativo, tá legal? Mestres e mestras, vamos falar aqui dos indicadores do fundo XPML11, tá legal? Então nós temos um P sobre VP de 0,93, abaixo de 1 mostra para nós que o fundo está barato, dividend yield que vem pagando 0,24%, o valor patrimonial do fundo é de 112 milhões de reais, temos uma liquidez diária que mostra quantas negociações estão sendo feitas por dia, e isso é muito importante para nós, porque um fundo precisa ter boa liquidez. Caso você precise comprar ou vender, você não vai passar dificuldade. A liquidez diária é de 28.586 e nós tivemos aí, desde o início do ano, o fundo em queda de 10,65%. E o segundo fundo, mestres e mestras, é o VISC11. E antes de começar a falar sobre o fundo imobiliário, por favor, já se cadastra, se inscreve aqui no meu canal. Você vai ficar por dentro de todas as notificações aí e será muito legal para nós aqui também em manter o nosso canal, tá legal? O VISC11, meus amigos, é um fundo imobiliário também de tijolo. O foco dele também é em shopping centers, tá legal? Então eu considero o XPML11 e o VISC11 como as duas Ferraris aí do setor de shopping center. O fundo é administrado pela BRL Trust, distribuidora de títulos e valores mobiliários. E agora nós vamos começar a falar sobre os indicadores do fundo. Mestres e mestras, a taxa de administração do VISC11 é de 1,35%, tá legal? E a distribuição também deve ser aí no mínimo de 95%. Mestres, vamos rapidamente aqui dar uma olhada no gráfico, tá? Então vamos colocar na tela aí para vocês e vamos dar uma olhada agora aqui no gráfico, tá legal? Bom, meus amigos, há um ano atrás, dia 1/4 de 2020, o fundo estava cotado a R$ 93,49. Isso também ali no auge da pandemia, tá legal? O fundo veio,
deu uma recuperada no dia 10/6/2020, ficou cotado aqui a 111, depois ele deu uma lateralizada, ele bateu o pico aqui no dia 22/10/2020, cotado a R$ 117. Depois o fundo veio lateralizando e nós tivemos aqui uma queda para R$ 106,83 devido ao novo fechamento aí dos shoppings, tá legal? E hoje o fundo está sendo cotado a R$ 110,33. Ainda temos aí um bom espaço para crescimento do fundo, tá legal, meus amigos? E agora nós vamos falar, volta para mim, nós vamos falar agora dos dividendos. Como é que estão sendo os dividendos? Eu gosto de dividendo linear. Vamos dar uma olhada agora, vamos colocar na tela novamente como estão os dividendos do VISC11. Então, meus amigos, a gente vê aqui o seguinte, tá? O VISC11 ele vem pagando na média de 0,61 desde 2017, tá legal? Um dividend yield interessante aí se a gente comparar a taxa Selic de hoje. Em agosto de 2019, o dividendo mais alto pago aí pelo fundo nos últimos anos foi de 0,81, em agosto de 2019. E aí, meus amigos, nós tivemos agora a questão da pandemia novamente, mesma coisa do XPML11, o fundo precisou renegociar, veio aqui em março de 2021 para 0,16, tá legal? Só que é o seguinte, meus amigos, o dividend yield dessas empresas realmente está baixo neste momento. A gente não pode se prender a isso, tá? São ótimas empresas, ótimos fundos que estão tendo que negociar aí com seus lojistas, tá legal? Assim que os shoppings reabrirem, eu confio muito que os fundos de shopping vão subir, então a gente tem a oportunidade de ganhar com a rentabilidade e depois voltar a receber aqui a média dos últimos anos, por exemplo, nesse fundo que foi de 0,6%. Mestres e mestras, quantos ativos nós temos aí no VISC11? São 15 ativos em 10 estados. Mais um fundo de shopping com ótimos ativos, bem diversificado, tanto geograficamente, também aí na questão dos seus ativos, tá legal? Vamos colocar na tela a questão da vacância, lembrando que quanto maior aí a vacância, melhor para o fundo. Então, meus amigos, olha aqui, ó, o fundo vem mantendo um padrão, tá? Uma média de 94%, 95%. E atualmente, o último dado que nós temos, janeiro, 92,6%. Nós tivemos aí um pouquinho, alguns imóveis foram desalugados, claro, os shoppings estão fechados, mas você vê que quase 100% do fundo está alugado, tá bom? Se a gente pegar a média, então vem numa linha linear, o que eu gosto bastante. Bom, meus amigos, vamos aqui aos indicadores do VISC11. P sobre VP 0,91 mostra que o fundo está descontado, valor patrimonial 119,37 milhões de reais, dividend yield médio 0,48% e temos uma liquidez diária de 25.601 negociações. Tá legal, meus amigos? Bom, esse foi o VISC11. E mestres e mestras, se você não está ainda no meu Telegram, vou deixar o link aqui embaixo. Lá eu coloco todos os fundos imobiliários que eu compro, que eu vendo. Então aproveita, se inscreve que é gratuito. E o terceiro fundo, meus amigos, é o KNRI, um dos melhores fundos da bolsa. Ele é um fundo híbrido, ou seja, ele pode investir em mais setores, tá legal? Hoje o KNRI investe em lajes e investe também em logística, tá legal? Então ele é um pouco diferente aí de outros fundos comuns. Ele pode investir em mais setores. Sua taxa de administração é de 1,25%, meus amigos. E também o fundo tem que distribuir aí 95% dos seus lucros para os cotistas. Mestres e mestras, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do KNR11. O KNR11 chegou a ser cotado a R$ 172 no dia 3/6/2020, tá legal? Ele teve algumas quedas, a gente passou momentos difíceis aí na economia. E olha agora o que aconteceu aqui, ó. Ele chegou na mínima de R$ 142 no dia 24/3/2021, agora recente, tá legal? Deu uma recuperada com as notícias de que as vacinas estão vindo, mas está sendo cotado a R$ 152,73. Ele está muito distante, esse fundo já chegou a valer mais de R$ 200, tá legal, meus amigos?
Então é um fundo muito bom que também está descontado. E agora vamos dar uma olhada aqui nos próximos indicadores do fundo. E agora nós vamos falar do que vocês gostam. Dividend yield, dividendos, quanto que a gente recebe de din-din aí através do KNRI11. Vamos colocar aqui na tela para vocês verem. Olha isso, gente. Se a gente dá uma olhada aqui, ó, em dezembro de 2017, o fundo vinha pagando uma média de 0,92, tá legal? E agora, nos últimos meses, a gente coloca aqui, ó, em janeiro de 2021, o fundo pagou 0,69 e vem numa linha aí de 0,69, tá legal? O legal desse fundo é que a gente vê que os dividendos estão ali também, sempre em linha. Isso é muito positivo. Tá legal? Agora nós vamos falar, meus amigos, sobre os ativos do KNRI11. Vamos colocar na tela para vocês aqui. O KNRI11, meus amigos, ele tem 20 ativos em 3 estados diferentes, tá legal? Então nós vemos aqui que ele também está diversificado tanto por estados como por ativos. E aproveitando o gancho, já vamos falar aqui da vacância do KNRI11, tá legal? Nós vemos aqui, meus amigos, que a vacância do fundo também é interessante, vem em linha aí com os últimos anos, com os últimos meses também, tá legal? Então a gente vê que a ocupação física do fundo aqui tá batendo 93,46%. Então é um fundo também que está super bem ocupado, super bem administrado. A gente vê aqui nos últimos meses, nos últimos anos, o KNRI apresenta uma bela de uma vacância. E agora nós vamos falar dos indicadores do fundo para você, mestre. Bom, meus amigos, vamos aqui aos indicadores do KNRI11. Nós temos uma liquidez diária de 23.175 negociações, dividend yield na faixa de 0,45%, considerando que alguns meses foi mais baixo realmente devido à pandemia. Nós temos um valor patrimonial de 156 milhões de reais e o P sobre VP é de 0,98, que mostra que ele ainda está descontado. Bom, esses foram os 3 fundos imobiliários que eu trouxe para vocês, que estão bons agora para investir, na minha opinião, tá legal? Lembrando que esse vídeo não traz recomendações de investimentos, é uma estratégia minha pessoal que eu compartilho com vocês. E aí, esse foi o vídeo de hoje, deixe o seu comentário aqui embaixo se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, muito obrigado pela participação, um grande abraço.